então as taxas dos títulos pré-fixados do Tesouro Direto acabou de disparar novamente. E com isso, muita gente volta a se perguntar, será que é melhor investir no Tesouro pré-fixado, em renda fixa pré-fixada, ou no Tesouro atrelado à inflação? IPCA+. O que é que vale mais a pena em 2026? Como é que eu sei que tem muita gente se perguntando isso? Ora, porque o investimento no Tesouro Direto bateu 12 bilhões em janeiro, maior valor da série histórica inteira. Também não é para menos. Quando a gente vai olhar para as taxas atuais, a gente vê o Tesouro Pré voltando para mais de 13%, e IPCA+, com praticamente 7,5% acima da inflação de novo. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as semelhanças que existem entre os títulos pré-fixados e atrelados à inflação, quais são as principais diferenças desses dois e como é que você vai saber qual faz mais sentido para você. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai analisar são as semelhanças entre esses dois tipos. Para a gente entender, vamos lembrar como é que está o contexto do mercado financeiro, principalmente no que diz respeito à renda fixa, muito atrelado à variação da Selic. Quando a gente olha para os últimos meses, ela segue ali no patamar de 15%, pelo menos até a próxima reunião do Copom, que vai acontecer nas próximas semanas. A expectativa já passa a ser de corte agora em março, mesmo com esse conflito lá no Oriente Médio. Só que o fato que aconteceu recentemente, fez as taxas pré-fixadas dispararem, foi a divulgação do IPCA 15 agora em fevereiro. Basicamente é uma prévia do fechamento da inflação do mês anterior. E esse indicador específico aqui ficou acima do esperado. E foi justamente com base nesse gancho que fez o pré-fixado disparar aqui no Brasil que a gente resolveu fazer esse vídeo. Mas o fato é que no médio prazo, quando a gente fala o que é que varia as taxas do Tesouro Pré ou do Tesouro IPCA, por que elas estão pagando mais nesse momento? Ou por que em algum momento elas pagam menos? A primeira resposta que vem na nossa cabeça como investidores é a variação da taxa Selic. Quando a Selic está mais alta, os títulos de renda fixa tendem a pagar rentabilidades mais altas. E isso é verdade, só que não é só isso. A rentabilidade da renda fixa nos dias atuais é sempre muito afetada pela expectativa que o mercado financeiro tem em como é que vai estar a Selic. Não no presente, mas no futuro, que a gente chama de curva de juros futuro. Por exemplo, no final de 2024, os juros futuros disparavam com o risco fiscal aqui no Brasil. Foi o que fez a gente ver, inclusive, as taxas acima de 14% quando a gente olha para os pré-fixados naquela época. E aí, por conta disso, as expectativas sobem. É natural que os títulos atrelados a um vencimento de alguns anos para frente subam também de rentabilidade. Foi ali que a gente viu o Tesouro bater IPCA mais 8, por exemplo. E aí, naquele momento, a gente viu o Tesouro Pré também disparar, ó, começo de 25, final de 24, ali, a taxa que se encontrava no pré-fixado, em torno de 15%, entre 14,8% até 15,2%. Só que ao longo de 2025, esse cenário foi se invertendo. Enquanto no começo do ano era uma expectativa que a Selic continuasse subindo no período recente, no final de 2025 a expectativa já era bem diferente nessa linha vermelha. Ela, na verdade, nos períodos futuros começassem a cair muito mais forte. Aí já quando a gente volta para o período de 2026, a expectativa segue sendo de uma curva futura um pouco mais branda, voltando da casa dos 15% que a gente está hoje, tocando ali os 12,5% no médio prazo e voltando para casa dos 13% nos próximos anos. Ou seja, a gente passou por um período onde as taxas já foram mais altas, e isso atraiu a atenção do mercado como um todo. Todo mundo começou a olhar para a renda fixa, para Tesouro Pré, Tesouro IPCA. Isso acontece ainda mais quando a gente considera que o contexto dos últimos 5, 6 anos no mercado financeiro, na verdade, guardava momentos que eram o oposto disso. Taxas de IPCA mais 4,9, por exemplo, em 2023. Não faz tanto tempo assim. Aí quando a gente olha para as taxas atuais, em alguns cenários chegam a ser perto do dobro do que a gente tinha, é natural que a atenção realmente volte para o mercado. E aí em outubro do ano passado a gente já tinha batido um novo recorde de investimento no Tesouro. Agora em janeiro a gente bateu mais um recorde, superando toda a série histórica. Feito todo esse contexto, a gente precisa começar a diferenciar entre o título pré-fixado e o IPCA+, do Tesouro, por exemplo, quais são as similaridades entre os dois. Primeira coisa que é igual para os dois é o risco de crédito. Lembra que quando a gente fala de renda fixa, a gente está sempre falando de emprestar dinheiro para alguma pessoa. E essa pessoa, física ou jurídica, ela vai te devolver esse dinheiro depois de um tempo que vocês pré-determinaram a uma determinada taxa também que estava lá escrita no contrato. E aí a capacidade da outra pessoa em realmente honrar esse contrato contigo lá no futuro, na data que vocês determinaram, é o que a gente chama de risco de crédito. Quanto menor a chance ele tem de te pagar, maior o teu risco de crédito. E o contrário também é verdade. Nesse caso, a gente está falando que o risco de crédito é o do Tesouro Nacional, o risco soberano, como a gente chama, ou o menor risco do mercado financeiro. Ou seja, a gente precisaria ver o Tesouro Nacional ficar inadimplente com a sua própria população interna para ver um risco de crédito realmente maior se consolidando aqui
num título do Tesouro Direto. Então, tanto para o pré quanto para o IPCA, o risco de crédito para os dois é o mesmo. A similaridade número 2, a performance, a rentabilidade desses dois títulos, as duas são maiores do que o terceiro irmão nessa história, que seria o Tesouro Selic. E a gente consegue constatar isso aqui até de forma gráfica mesmo, quando a gente puxa os resultados. Se a gente compara aqui de 2010 até os dias atuais, ou seja, mais ou menos 16 anos aqui de histórico, a gente vai ver que os índices IRFM em vermelho e o IMA geral, os dois índices que representam tanto uma cesta de títulos prefixados quanto uma cesta de títulos do Tesouro atrelados à inflação, eles ficam acima em termos de rentabilidade do que o CDI, que seria a melhor representação para o Tesouro Selic aqui nesse caso. Então o gráfico é autoexplicativo, o Tesouro Pré, Tesouro IPCA acabam rendendo mais mesmo do que o irmão Tesouro Selic. E isso não vem à toa, tem uma razão muito clara. Esses dois títulos, eles são mais arrojados do que o Tesouro Selic. Afinal de contas, você está travando uma taxa que você já conhece para o futuro. Ora, imagina que eu tô com um prefixado que eu comprei há 5 anos atrás e eu paguei por uma taxa que me travava em 8, 9% de rentabilidade. Esse título podia parecer muito bom lá em 2020, quando a Selic estava a 2, 3% ao ano. Hoje, ficar com um título prefixado como esse é muito ruim para quem carregou ele até aqui. E é por isso que travar rentabilidades nominais num título de renda fixa para um futuro acaba sendo naturalmente mais arrojado do que ter um Selic na mão, que vai variar conforme o CDI do nosso país. Se eu tenho mais risco, eu tenho que ter uma expectativa de retorno mais alta, e isso aqui o mercado financeiro confirma. Então esse risco mais alto acaba vindo por causa da parcela prefixada, tanto do título IPCA quanto do pré em si. Vamos para a terceira similaridade entre os dois. Eles acabam também tendo um prazo de vencimento mais longo do que o irmão, o Tesouro Selic. Isso aqui a gente consegue confirmar muito rápido olhando o próprio site do Tesouro. O Selic aqui, ele vai até 2031. Já o prefixado, a gente tem 32, a gente tem com juros semestrais até 2037. O Tesouro IPCA, então, nem se fala. Ele tem vencimentos ainda mais longos, 32, 40, 45, 50, alguns chegando até 2060 aqui. Ou seja, isso quer dizer que a rentabilidade garantida, que você já garante ali na renda fixa na hora do investimento, elas vêm de forma diferente em cada um desses. Porque por mais que todos os títulos do Tesouro Direto, eles tenham liquidez D+1, na maioria dos casos, então você solicita o resgate hoje, o dinheiro cai na conta no próximo dia útil, o valor que você vai de fato conseguir resgatar desses títulos, ele pode variar. Tudo dependendo do prazo de vencimento que você escolheu para o seu título. Se você investiu no Tesouro IPCA+, que só vence lá em 2060, resgatar esse título em qualquer período antes do prazo de 2060 pode acarretar um ganho ou uma perda financeira para você. Enquanto isso, esse cenário praticamente não acontece no Tesouro Selic. Ou seja, naturalmente, para quem pensa em prazos mais longos, vai acabar lembrando muito mais do pré-fixado e do Tesouro IPCA+. E com um risco um pouco mais alto e prazos também mais alongados, é natural, de novo, que a rentabilidade desses dois títulos seja mais alta do que o Tesouro Selic. Você abre mão de liquidez e de segurança para ter um pouco mais de potencial de retorno. Beleza, então aqui a gente acabou de ver as similaridades dos dois títulos. Vamos ver as principais diferenças entre eles agora. E a primeira delas são os prazos de vencimento. Por mais que os dois tenham prazos médios mais longos do que o Tesouro Selic, o fato é que os Tesouro IPCA+, eles são muito, mas muito mais longos do que a comparação com o pré-fixado, que no máximo vem até 2037 aqui com juros semestrais. Os 6 juros semestrais vai apenas até 2032. Então a gente está falando de 6 anos para frente do que a gente está agora. Enquanto um IPCA+, sem contar o dos juros semestrais, vai até 2050. A gente está falando aqui de 24 anos do período que a gente está agora, daqui para frente. E aí eu te pergunto, você já tinha reparado nisso aqui? Você já tinha visto que os prazos entre os títulos eles são bem diferentes? Me conta aqui nos comentários, porque agora eu quero te explicar o porquê que isso acontece, tem um sentido racional por trás. Não faria sentido nem para o governo, nem para os investidores colocar um título prefixado por um prazo muito longo, imagina, lá para 2060, 70. E a razão por trás disso é o risco inflacionário que pode acontecer no meio desse período. Porque pensa comigo, imagina que o Tesouro Nacional agora ele emite um título prefixado, que é uma dívida, é um passivo que o governo coloca para dentro do seu balanço. E ele diz que esse prefixado ele vai render 10% ao ano, né? Esse é o custo do governo, esse é o quanto o investidor vai ganhar ao investir. Mas imagina que nesse período, daqui a 10 anos mais ou menos, o Brasil tem um outro surto inflacionário, como já aconteceu no passado, quando a inflação chegou a bater mais de 2.000% ao ano. Ora, isso aqui seria muito ruim para o investidor, uma vez que ele estaria perdendo o poder de compra em 2.000% para a inflação, sendo que o investimento dele estaria rendendo apenas 10% no pré-fixado. E é por isso que, naturalmente, da parte do investidor, ninguém aceita travar uma taxa de rentabilidade com um país que nem o Brasil, que tem volatilidade econômica pela sua história. Em compensação, para o lado do governo, também não faria muito sentido travar uma taxa pré-fixada para 30 anos. Pensa comigo, imagina que o cenário fosse o oposto,
que a inflação daqui a 10, 15 anos ficasse super controlada, as contas do governo estivessem mais ajustadas, e aí a taxa Selic ia estar em 5% e a inflação em 2%. Vamos pensar esse cenário. Ora, mesmo com a economia estando melhor, o governo precisaria continuar pagando o pré-fixado de 10%. Ele firmou um contrato há 10 anos atrás e precisa passar mais 20 pagando essa rentabilidade. Então isso seria um risco muito grande, deixaria o governo preso em termos de contas. Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se o pré-fixado fosse uma escada que você sobe no escuro. O primeiro degrau é sempre muito claro e ele parece muito atraente para você. Mas quanto mais longa é a escada e quanto mais você precisa subir nela, mais obscura e mais arriscada ela é. Você não tem absolutamente nenhuma clareza se uma taxa de 10% ao ano é boa ou é ruim daqui a 10 anos. Já no caso do Tesouro IPCA, é como se você ganhasse basicamente uma lanterna para começar a explorar a escada com um pouco mais de luz ali. Porque é difícil saber se 10% ao ano vai ser bom daqui a 10 anos. Agora, IPCA mais 6, IPCA mais 7, ora, essa é uma forma muito mais segura e confiável de todo mundo ter alguma previsibilidade daqui a 10, 15, 20 anos. E é por isso que os prazos mais longos, eles são atrelados à inflação e não pré-fixados. Beleza, então os prazos são a primeira diferença. A gente entra agora na segunda, que é o próprio indexador dos títulos. Um título protege da inflação, que é o IPCA+, que tem uma variação que vai acontecendo mês a mês, a gente consegue acompanhar isso. O próprio indicador IPCA, medido pelo IBGE, ali, índice oficial usado para medir a inflação no Brasil. E o outro título te dá uma taxa pré-fixada conhecida, nominal. Ao pé da letra mesmo, a gente está falando de um pré-fixado e um outro título que é um título misto, ou seja, ele tem uma parcela pós-fixada que varia conforme a inflação e tem uma parcela pré-fixada. E aí se a gente olha para o que é que a gente tem hoje, né? O pré-fixado, por exemplo, pagando ali em torno de 13% ao ano. Aí muita gente pensa, poxa, Felipe, mas por que eu vou investir num pré-fixado pagando 13% se a Selic está pagando 15%? E essa é uma pergunta muito justa, mas ela é respondida quando a gente entende de fato as diferenças entre esses títulos. O fato é que o mercado está oferecendo 13% no pré-fixado hoje porque ele já acredita que a Selic vai cair nos próximos anos. Então pode ser muito bom ficar com 13% ao ano se a Selic daqui a 2 anos estiver a 12%, a 10%. Você no pré de hoje vai estar ganhando mais no futuro. E aí coisa parecida acontece com o Tesouro IPCA, que já foi IPCA mais 8%, mas já voltou para casa do IPCA mais 7%, 6,7% nesse momento. Até se a gente for olhar para o acumulado da inflação nos últimos 12 meses, a gente vai ver ela em torno de 4,5% ali. Ora, se eu estou falando de um título IPCA mais 7, mais ou menos, sendo que a inflação do último ano ficou em 4,5%, então eu estou falando de uma rentabilidade de 11,5%, 12% ao ano aqui. Ou seja, ainda abaixo da Selic, mas na mesma lógica do pré-fixado. A expectativa é que a Selic caia no futuro e esse título travado traga uma rentabilidade média mais alta. E aí, nesse cenário, entra a terceira diferença entre esses dois títulos. Os cenários positivos e negativos de cada um deles. Ora, pensa comigo, se você investe no pré-fixado a 13% hoje, o melhor cenário para você é se as contas e a economia do Brasil melhorarem, porque aí a Selic vai cair pra caramba, a inflação vai ficar controlada, e enquanto quem tá no Tesouro Selic tá ganhando 8, 10% lá do outro lado, você continua ganhando 13%. Agora imagina se alguma coisa for para o lado oposto e piorar no cenário. O governo não conseguiu controlar suas contas fiscais, a segurança do Brasil piorou, a inflação subiu de 4% para casa dos 10, 12%. Ora, isso faria naturalmente com que a Selic subisse para 17, 20% ao ano, sendo que você estaria recebendo travado lá 13%. Esse cenário seria ruim para quem está com pré-fixado. Enquanto isso, quem está no título do IPCA+, tem um cenário um pouco diferente. Mesmo que os juros subam e a inflação do nosso país dê uma descontrolada, vá para casa de 10, 12%, ora, quem está no título do Tesouro IPCA+, acaba tendo uma parcela defendida dessa variação de inflação. E mesmo que a inflação caia muito, volte para casa dos 3, 2,5%, a parcela pré-fixada do Tesouro IPCA+, acaba segurando bem a rentabilidade média. Imagina o IPCA mais 7 com a inflação a 2,5%, a gente está falando de 9,5% ao ano de rentabilidade. Ainda é mais baixo do que o pré-fixado a 13%, mas ainda é uma rentabilidade média mais alta do que a gente teria num cenário de economia como esse. É justamente por ser um título misto que quando a gente pega os títulos de IPCA+, com o prazo de vencimento mais longo, que são representados por essa linha roxa aqui do gráfico, a gente acaba vendo uma rentabilidade média que fica acima dos outros índices. Tanto dos IPCA mais curtos, quanto do Tesouro Selic, quanto dos pré-fixados. E aí, nesse ponto, a gente entendeu semelhanças, diferenças desses títulos. A pergunta principal é,
para quem é cada um deles? Eu, como investidor, devo investir em qual? E para responder isso, a gente precisa fazer um consolidado e dizer para quem não é esse título. E a principal conclusão disso é que nem o prefixado, nem o IPCA+, servem para quem tem planos de curtíssimo prazo. Ora, se você está pensando em reserva de emergência, esses títulos não são para você. Afinal de contas, eles podem variar para cima e para baixo ao longo do tempo. Agora, se você está pensando por uma carteira realmente de longo prazo, de aposentadoria, de liberdade financeira, o ponto principal aqui desses dois títulos é: não dá para tentar adivinhar o futuro e escolher somente um deles. A gente já viu que tem cenários que beneficiam cada um dos dois. E na hora de investir, tentar ficar adivinhando os cenários possíveis que vem daqui para frente seria tomar decisões com base em hipóteses. E no mercado financeiro não é assim que a gente se torna assertivo. Ora, como é então que a gente monta uma carteira sabendo dessas diferenças, mas jogando bem para o médio e longo prazo? Bom, o que a gente faz aqui no clube é o que a gente sempre gosta de fazer: sistematizar os nossos investimentos. E tudo começa por uma macroalocação muito bem desenhada. Perceba que nessa carteira aqui de um investidor completamente alocado em renda fixa, ele não vai colocar todo o seu dinheiro em somente um tipo de indexador. Ou seja, a maior parte dessa carteira vai estar atrelada à inflação, justamente pelo que a gente falou: prazos mais alongados, rentabilidade média mais alta e mais segurança no longo prazo. Mas não é por isso que ele deixa de alocar em 25% em pré-fixado e em 25% em pós-fixado. Uma carteira como essa, ela consegue passar por qualquer cenário da economia. Se a inflação disparar daqui para frente, ele tem uma parcela alocada em inflação. Se a Selic subir muito, ele tem um pós-fixado que vai subir junto. Agora, se o cenário for oposto, se a inflação ficar controlada e se a Selic cair demais, o pré-fixado vai ficar segurando uma taxa média mais alta numa carteira como essa. E é por isso que quando a gente vai olhar a rentabilidade média de um portfólio como esse, naturalmente a performance superou e muito tanto o índice Bovespa quanto o próprio CDI no período. E esse mesmo racional segue mesmo para carteiras que não são 100% renda fixa, que tem uma boa parcela em renda variável ali, mas as proporções de mais IPCA e menos em pré e pós se mantém aqui para fazer o balanceamento da carteira. E o histórico de performance vai melhorando conforme você vai adicionando risco inteligente no seu portfólio. Então o teu caminho principal é entender as diferenças dos títulos, mas usar cada um deles com seus pontos fortes e fracos dentro da tua carteira. Agora, se você não tem clareza o suficiente de como você deveria montar uma carteira eficiente, inteligente, para melhorar o teu potencial de retorno, reduzindo o teu risco, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Nessa sessão de consultoria, você vai ter uma hora onde a gente vai olhar de forma individual o teu patrimônio, para a tua forma de investir. E descobrir se você está escolhendo os ativos da forma certa, quando é que você vai conseguir se aposentar investindo do jeito que você está e, principalmente, como é que você pode antecipar a tua liberdade financeira só por começar a investir melhor. É exatamente assim que a gente ajuda a investir quase 6 bilhões de reais aqui dentro dos nossos clientes do Clube do Valor há mais de 10 anos. E para você participar de uma sessão de consultoria gratuita como essa, basta você clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Dito tudo isso, a gente entendeu semelhanças, diferenças dos títulos pré e atrelado à inflação e como é que você encaixa tudo isso dentro de uma carteira de investimento. Para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse. E eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.